Boa noite, hoje é o vídeo 78 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia. E por um ano, então serão 365 vídeos, para falar uma perspectiva da realidade, falar uma filosofia, um conceito ou uma ideia de qual eu acho interessante, para deixar meio que um diário, um vlog, uma cápsula do tempo da minha memória, para daqui 10, 15, 20 anos eu fazer uma retrospectiva e fazer uma lembrança, né? Uma retrospectiva de tudo que eu pensava, de alguns conceitos e algumas ideias, para ver se confirmaram ou se elas mudaram, ou quanto eu evoluí, cresci e comecei a pensar em certas ideias um pouco mais aprofundado. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião é que ela está sempre mudando e que hoje, um pouco sobre o que é o jogo, é que o jogo em si, quando a gente fala, ou que você acredita, meu eu do futuro, nesse momento você entende que o jogo, a principal regra é só sabe jogar ou joga aquele que entende ou compreende de forma consciente, ou às vezes tem muitas pessoas também que jogam de forma inconsciente o valor da influência da modificação da realidade, né? Mas, como eu tinha falado no vídeo anterior da realidade, é compreensível que a realidade ela pode ser individual e coletiva, né? E que, na verdade, esse jogo de como funciona a estrutura da sociedade, ele tá respaldado de tal forma que talvez aqueles que têm um certo nível de consciência e deveria ou tem um certo nível de responsabilidade moral e ética com relação a outras pessoas que têm perspectivas de realidade diferente, exerce uma certa influência de transparecer, de como que eu poderia falar isso? De modificar ou colocar uma certa ideia ou um pensamento para que o maior número de pessoas entenda essa realidade, né? Como que eu posso dizer isso? Eu vou utilizar de exemplo. Por exemplo, um exemplo é recente, que eu achei muito interessante. É o caso do Nicolas Ferreira, né? Um vídeo dele acessou tantas bolhas sociais e chegou em tantas pessoas que a fala ou a forma como ele expressou fez com que muitas pessoas acessassem a realidade daquilo que ele queria transmitir. Então, dessa forma, fez com que ele conseguisse, de algum modo, acessar a glória do coletivo. Eu não sei se ele, com certeza, ele deve estar sentindo esse sentimento de que ele teve uma certa relevância, um certo impacto, que depende também da perspectiva da realidade dele, do que ele vai fazer com isso agora, por exemplo, porque exige muita responsabilidade, ética e moral, porque ele está com sentimento, porque talvez esse sim seja um dos verdadeiros e puro poder, que é o poder de você influenciar as pessoas e fazer com que elas compactuam com uma perspectiva sua, da sua realidade, né? Então ele fez e conseguiu mover, de certa forma, com que muitas pessoas enxergassem a perspectiva e a realidade dele e aderisse à perspectiva e à realidade dele, né? Porque, de certa forma, teve uma resposta instantânea por parte do governo. Então, ele já sabe agora, talvez ou não, ou todas as pessoas que estão próximas dele já entenderam que ele é uma grande peça para esse jogo, porque ele teve um certo nível de relevância muito grande, né? E não necessariamente gosto ou não gosto, estou só analisando a situação em si, de como que essa ideia do jogo e de certas peças na sociedade, como elas são muito importantes para moldar a realidade em si do coletivo, para que a realidade do coletivo seja exprimido a ideia. Na verdade, a realidade do individual é externalizada de certa forma que atinge o coletivo, e esse coletivo faz com que seja uma nova ordem, uma nova regra. Tanto é que a nova ordem, a nova regra foi realizada instantaneamente por parte do governo para que não acontecesse nenhuma desordem, né? Porque todos estão buscando a ordem e a estabilidade para o progresso, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, eu gostaria muito de saber quantas pessoas que já devem ter chegado nele para conversar ou estão querendo influenciar ele, mas eu acredito que talvez se ele, onde ele já está, ele já entendeu um pouco desse jogo, como ele funciona, e agora que é muito importante tomar as decisões ou coerente e convicta na identidade dele, no propósito de querer fazer o bem, ou ele sabe
que tem muitas ferramentas para fazer qualquer tipo de coisa, porque a influência atingiu um patamar muito grande, né? Aconteceu outros tipos de movimentos também, que no caso da Juliette, né? A ex-BBB, e assim que ela saiu do programa, ela já percebeu que ela entrou no jogo e ela virou uma peça, né? Apesar de que o Big Brother em si é um formador de peças para esse jogo, né? E no caso dela também, o efeito Juliette foi muito grande na sociedade como um todo. E a forma como eu entendo isso hoje, no caso, né, é que pessoas geralmente que têm essa percepção de forma consciente têm um certo nível de responsabilidade, porque esse certo nível de consciência você consegue até mesmo através de artifícios da psicologia, da filosofia, usar até mesmo de persuasão, de influência. É meio que a máxima da área do comercial, né? Que é você proporcionar aquilo que o outro deseja, né? Ou mexer com as intenções e os desejos do outro para que ele tenha e passe a ter aquele desejo. E isso é uma coisa que veio por osmose, assim, de forma natural, porque é um dos alicerces da base do capitalismo. Então, acho que teve um dos inscritos que falou isso, que fez um comentário de que os vídeos são interessantes, eu julgo que ele acredita que o vídeo é interessante, mas que tem muitas outras pessoas que preferem ver outras coisas, como mulheres no TikTok e no Instagram. E se tem mulheres no TikTok e no Instagram, pessoas estão produzindo esse tipo de conteúdo, é porque tem a necessidade do desejo associado e a demanda é grande, e meio que talvez as mulheres percebem isso, que podem utilizar a sua influência e para atender a demanda dos desejos, né, dos homens, e com isso pode trazer muito dinheiro, né? Não que esteja certo ou errado, quem sou eu para julgar, mas que cada um na sua perspectiva e realidade, quando percebe que você tem um certo domínio primeiro da sua realidade individual, você começa a ter a percepção de que você consegue influenciar a realidade do coletivo. E você pode fazer isso tanto de forma positiva quanto de forma negativa, ou às vezes pela necessidade de precisar do capitalismo, precisar do dinheiro em si. Às vezes pode ser que saia de um jeito negativo essa influência, né? E que a forma e o processo como esse jogo é jogado de certa forma, se for pensar a grosso modo assim, quantas almas você consegue influenciar, né? Seja positivamente ou negativamente, ou quantas pessoas você consegue engajar, porque quando você consegue trazer e ter essa percepção de que você consegue de uma forma natural, genuína, geralmente essas são as melhores formas, só que de forma positiva, aí sim, porque coletivamente você consegue puxar a consciência de todas as pessoas que você tem uma certa influência para níveis acima de uma forma responsável e positivamente, né? Ou tem pessoas que utilizam desse artifício, não sei se de forma consciente ou consciente, você consegue influenciar, sei lá, a comprar um e-book, ou comprar um livro, ou vender produtos que se julga muito bom para tal coisa, mas que não necessariamente é tão bom assim, mas pela sua influência, você consegue cativar e induzir que as pessoas comprem algo simplesmente pelo valor do dinheiro, né? E essa é um jeito que eu enxergo como funciona a dinâmica, esse jogo, né? Esse jogo é bem interessante. São muitas pessoas preferem não jogar porque acha ou entende que não é assim que funciona, ou seria de outra forma que ele funciona, ou simplesmente tem uma outra interpretação completamente diferente dessa minha. Essa é a minha interpretação de como que é esse jogo dentro em si do capitalismo, que é exercer a influência daqueles que têm a consciência mais elevada sobre aqueles que têm a consciência menos elevada. Só que você pode fazer isso de forma positiva, puxando a pessoa para cima para também compreender, que seria para mim o que é justo, fraterno, com muito respeito e responsabilidade. Mas às vezes talvez as pessoas buscam mais a questão do financeiro, né? Nossa, eu estou muito curioso para entender, compreender a sensação, porque ele com certeza, o Nicolas, sentiu talvez o sentimento de glória na sua máxima no âmbito do coletivismo, né? Porque ele sabe que ele teve um impacto relevante e que a ação dele gerou algo transformador para a sociedade brasileira, no caso, né?
E tem pessoas que não só para o seu país, mas algumas pessoas que têm certos impactos não só para a nação, mas globalmente. E isso eu acho que é mais interessante ainda. Geralmente, pessoas que ganham prêmio Nobel ou que têm uma certa relevância nas suas pesquisas e desenvolvimento, que faz uma contribuição e tem um certo impacto para o mundo inteiro. Eu acho que esse sentimento de glória coletiva deve ser também indescritível, né? É claro que agora, dependendo do discernimento do Nicholas e tudo mais, não sei nem se isso é realmente algo que pode acontecer, mas políticos, prefeitos, até o presidente, na hora que tem essa sensação, é uma sensação de que quer sentir isso de novo, né? E aí, se tiver princípios e valores respaldados na condição máxima do ser humano e não questões negativas, eu acho muito válido ele buscar esse sentimento para gerar impacto positivo para a população brasileira. Mas se tiver alguns outros sentimentos negativos, como o egoísmo ou qualquer outro tipo, pode ser que ele pode utilizar dessa influência agora e nessa busca cada vez mais desse sentimento de glória coletiva, só que gerando impactos negativos, né? Não sei. Bom, interessante que esse jogo, se todo mundo fosse ou tivesse a máxima das condições de princípios e valores humanos, não haveria nem necessidade de ter essa dualidade, né, de um partido, outro partido, todos estariam buscando a mesma ideia de contribuir positivamente para o Brasil e para o povo brasileiro, né? Mas talvez tenha algumas peças, algumas pessoas que têm ou são movidas pelo egoísmo e não deixa que esse fluxo do progresso seja rápido, né? Mas com o tempo, o fluxo do progresso vai acontecendo, porque existe a democracia, a rotatividade, isso há uma possibilidade de que as coisas vão se ajustando. E que agora, talvez, o jogo vai mudar algumas regras, né? Porque antes, talvez, não sei, é só a minha mera humilde e insignificante opinião, muitos usavam a influência do dinheiro para que o jogo fosse jogado de forma mais fácil, né? E talvez nessas novas regras desse novo jogo, nesse novo arroz integral, o dinheiro talvez não será mais uma ferramenta tão quanto importante quanto era antes, né? Porque agora, nessas novas regras, nesse novo jogo que nós vamos passar a jogar, vai ser com base em confiança, né? Sobre princípios, valores e propósito. E com essa regra vai ser muito mais difícil, porque todos que já jogavam o jogo antigamente talvez não queiram que seja agora arroz integral, porque com arroz branco era mais fácil jogar o jogo. Porque com arroz branco todo mundo desejava o arroz branco, que é o dinheiro, e como todo mundo desejava, era facilmente influenciável as pessoas pelo desejo, porque todo mundo está buscando, né, o dinheiro em si. E então era facilmente utilizado como uma ferramenta de manipulação, de persuasão, de interesse, de desejo das pessoas, né? E agora, talvez aqueles que só utilizavam dessa ferramenta não vai poder mais usar essa ferramenta, porque a nova dinâmica talvez será alinhar cultura, né? Ou propósito, ou mentalidade, ou objetivo, ou um fluxo de ideia de progresso mais coletivo do que era antes, né? Bom, isso é a ideia do jogo, que eu acredito que seja o jogo da sociedade em si, não só aqui no Brasil foi um exemplo. É claro que em outros países há outros tipos de ideias de formação dessas peças, que a indústria do entretenimento também tem muitas peças que são formadoras de opiniões do público, né? E concomitantemente, né? Formadoras de consciência e de ideia de juntar pensamento e naquilo que eu estava falando da realidade do coletivo. Mas, bom, é isso. Acho que talvez eu faça um outro vídeo com um pouco mais de detalhe do jogo. Esse é um jogo muito interessante, né? Ele é muito complexo, muito interessante,
mas só aqueles que querem e decidem jogar são os que conseguem realmente ter um impacto positivo para uma grande para um grande número de pessoas, né, para o coletivo, né, porque aqueles que não estão jogando estão passivos daqueles que estão jogando, né? Bom, é isso. Isso aqui é a minha mera, humilde e insignificante opinião. Quem ouviu até aqui, obrigado. E até amanhã no vídeo 79. 79 vídeos. Vendo bem. Vai ser legal. Tô gostando.